Dickens, para, eu achei que isso era pra criança. Merry Christmas! And a bah humbug to you. Mas, gente, não se enganem, o especial de Natal já começou. Na verdade, tá mais pra especial de fim de ano. É porque esse ano eu resolvi fazer uma proposta diferente, tá uma coisa meio miscelânea. Então eu incluí o fim de ano na Terra-média. Vamos ver se finalmente vai sair o meu HP Minha Vida, que deveria ter saído em 1º de setembro, mas eu viajei pra Bienal bem nesse dia, não consegui fazer nada antes nem nada depois. E claro, tem que ter história de Natal. E não tem como falar de histórias de Natal num canal literário sem falar de Dickens. Pra quem não entende essa obsessão saudável, eu garanto pra vocês que eu tenho com Dickens e Natal, o fato de nós comemorarmos o Natal hoje da forma como comemoramos tem muito a ver com Dickens. Isso eu já expliquei lá no primeiro especial, no vídeo sobre o livro O Homem que Inventou o Natal. Linkzinho aqui em cima. E desde então, Dickens é o concurso nos especiais de Natal aqui do canal. Desculpa se você não gosta dele. Te julgo um pouco, porém bastante. Mas esse ano eu cheguei no impasse, porque eu tenho a impressão que eu já falei dos 2 únicos contos do Dickens que tem tradução para o português, que é o Conto de Natal e a história do coveiro que foi roubado. Não, como é que é? A história dos duendes que sequestraram um coveiro. A Tati Feltrin até tem um texto no blog dela em que ela fala da dificuldade que é para traduzir Dickens e que por isso a gente não tem tantas traduções dele. É uma prosa mais antiga, tem uns parágrafos enormes, muito ponto e vírgula, muito período subordinado, período misto, inversões. É uma delícia de ler, mas é difícil de traduzir, ainda mais se for para manter o estilo. Sorte nossa que agora estão surgindo editoras, estão surgindo projetos para traduzir essa galera vitoriana e eu estou morrendo de felicidade. Então, quem sabe daqui pro ano que vem não vai aparecer mais histórias traduzidas. De qualquer forma, eu vim aqui nesse livro que já é um velho conhecido de vocês, o A Christmas Carol and Other Christmas Writings, que reúne alguns contos de Natal que o Dickens escreveu. Ele manteve por muito tempo essa tradição de todo ano escrever uma história de Natal. E eu escolhi aqui um que se chama A Christmas Tree, a Árvore de Natal. Na verdade, esse conto ele tem mais cara de ensaio, então eu acredito que não vamos ter problemas com spoilers para aqueles que são mais alérgicos. A Árvore de Natal começa com o narrador observando uma árvore de Natal, que ele chama de brinquedo alemão. Isso daí já é uma coisa muito interessante, porque a árvore de Natal, do jeito que mais ou menos a gente conhece hoje, veio da Alemanha e foi introduzida na corte da Rainha Vitória pelo Príncipe Albert. A Rainha Vitória foi aquela criadora de tendências. Ela criou essa tradição de se usar branco no vestido de noiva. O marido dela trouxe árvores de Natal para Inglaterra. Existe um período da história com o nome dela. E aqui a gente percebe a origem pagã do negócio, porque a influência nórdica na Alemanha é bem marcada. Mas seguindo com o conto, nosso narrador entra naquele momento de nostalgia e começa a lembrar da árvore de Natal da infância dele. E é aqui que as coisas ficam estranhas. A impressão que eu tive lendo esse conto é que nem quando você tá assistindo um filme com seus priminhos, sobrinhos, irmãozinhos, e aí em algum momento você para. Esse filme não é pra crianças. Isso deve ter sido que metade dos pais pensaram na sala de cinema quando levaram os filhos pra assistir Coraline. O Princesa Mononoke, olha que legal, o lobo comendo o braço da mulher, quanta violência, quanto sangue. O narrador entra num plano totalmente onírico e, obviamente, a descrição que a gente tá tendo da árvore de Natal é a impressão que ele tinha quando era criança e não necessariamente o que a árvore de Natal era. Porém, o menino morria de medo e não é pra menos. Primeiro que assim, tá vendo as bolinhas aqui inofensivas? Não tinha nada disso. Eles penduravam uns bonequinhos ali no meio das luzes. Aí o menino vê uma bonequinha de porcelana que diz que era muito bonita, porém o companheirozinho dela era assustador, porque ele tinha um sorriso estampado na cara e ficava sorrindo pra ele o tempo inteiro. Ou senão, a máscara. Dickens não gostava de máscaras.
penduraram uma máscara na árvore de Natal. E o menino ficava fixando aquele negócio e pensando, meu Deus, isso tá escondendo um rosto, o que é que tá escondendo, socorro? E esse é um conto que eu li com o Google Imagens aberto do lado, porque tem um vocabulário que é bem específico. E por mais que eu fosse lá nas notas ver a descrição, às vezes eu não tinha um referencial pra saber do que ele tava falando. Então eu jogava no Google Imagens e tive alguns momentos de horror. Por exemplo, quando ele cita o Punch Puppet. Essa criaturinha aqui. Por que alguém colocaria isso numa árvore de Natal? Podem até reparar que nesses filmes, se tem um teatrinho de fantoches ali na praça, sempre vai aparecer esse boneco. Horrível! A impressão que esse conto cria é de que esses seres inanimados, esses bonecos, vão criar vida. E não de um jeito Toy Story. Eu acho que essa é uma experiência que todo mundo teve na infância. Não necessariamente com a árvore de Natal, mas sabe aquele brinquedo que a sua tia te deu no seu aniversário? Que você ficava olhando ele ali no cantinho. Mãe, guarda isso. Tira isso do meu quarto. Assim, tem palhaços na árvore também, ok? Aí na metade o conto muda a ambientação e começa a falar de como eram as reuniões de Natal, as ceias de Natal. E de novo, sob o olhar de uma criança. O que era pra ser ir pra casa de um parente, de um amigo da família, vira atravessar os portões que rangiam quando abertos e ao longe se entrevia a casa com sua parca iluminação. E aí, depois de comer, Natal, melhores comidas, vinha a hora de se reunir ao redor da lareira e contar histórias de terror. E esse conto veio muito a calhar, porque uma curiosidade que eu sempre tive e nunca lembrava de pesquisar sobre é qual é a dos vitorianos com fantasmas, Natal e fantasmas. A gente conta nos dedos quais são os contos de Natal do Dickens que não tem nada sobrenatural acontecendo. Fora os contos que não eram de Natal, mas tinham coisa sobrenatural. E o que eu descobri é que existia esse costume de aproveitar o inverno quando os dias são mais curtos, fica escuro mais cedo, e é bem quando ocorre o Natal no hemisfério norte, para contar Winter Tales, que são contos de inverno. Isso data ali desde antes de Shakespeare. Shakespeare, inclusive, tem uma peça chamada Um Conto de Inverno. E esses contos eram basicamente contação de causo. Aí, com o passar dos anos, o termo Winter Tale caiu em desuso e começaram a usar Ghost Stories, que são histórias de fantasma. Aí Dickens vem e cria várias historietas de fantasma no final do conto. E eu comecei a rir de nervoso. Tava lendo de noite, eu tava esperando Cidade do Papai Noel, crianças recebendo presentes, rabanadas. Não espíritos vingativos entrando no seu quarto. E aí tem umas histórias bem interessantes, são bem curtinhas mesmo e são bem parecidas com o tipo de história de fantasma que a gente conhece. Acho que todo mundo conhece alguma história nesse estilo. Por exemplo, tem a do cara que tá indo pra cidade e ele encontra o primo no meio da estrada. Quando ele para, ele vê que não tinha ninguém ali, ele pensa, ele deve ter ido pra minha casa. Aí ele volta correndo pra casa, chega lá, pergunta, e aí, cadê o primo? E aí descobre que o primo tinha morrido, tinha chegado uma carta avisando isso. E a minha favorita é a de uma moça da corte que foi passar o Natal na casa de uns parentes nas terras altas da Escócia. E ela estava muito cansada da viagem e perguntou se podia se retirar e dormir mais cedo. No meio da noite, ela acorda com um barulho de festa e um monte de carruagem parando na frente da casa. Ela volta a dormir, né? Aí no outro dia, no café da manhã, ela comenta, vocês não me falaram nada que ia ter uma festa, se tivessem me falado eu teria me arrumado e descido pra me juntar a vocês. E aí fica torta sabor climão. Aí depois contam pra ela que toda vez que alguém ouvia essas carruagens indo e vindo na frente da casa é porque alguém ia morrer. Meses depois, a dona da casa morre. O melhor é o final. Como ela era uma dama da corte, ela comenta isso com o rei. Nossa, eu queria também ter essa intimidade de comentar coisas com o rei. E a reação do rei é, fantasmas? Nonsense, nonsense. E essa é a reação que eu queria ter no final do conto, tipo, Dickens, para! Tá aí, eu gostei mais desse conto do que eu achei que eu fosse gostar a princípio. Quando eu comecei a ler, eu pensei, nossa, sério que eu vou passar 15 páginas lendo descrição de galho? Já não tô passando por isso na Terra-média? Brincadeira, Tolkien! Mas Dickens te manipula e ele te
prende nessa descrição e depois entra nessa brincadeira de contar historinhas de fantasma e eu amei. E joinha pra você que nunca mais vai ver uma árvore de Natal da mesma forma. A árvore de Natal se tornou um objeto Lovecraftiano pra mim. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.